Shalom, Amiri! Estamos mais uma vez aqui no projeto Beit Israel Anussim e as Parashiot. Vai vindo! Agora, essa semana, a gente vai falar da Parashá Behaloterra, que significa elevar-se. No entanto, existe uma coluna central que desenvolve-se em toda a Parashá, que é o assunto do arrependimento correto. Então, a gente vai falar de um personagem conhecido no meio judaico, que é o Baal Teshuvah, ou seja, uma pessoa que durante um tempo não está cumprindo as mitzvot certinhas, aí de repente começa a relaxar da observância judaica, vive uma vida secular como das outras pessoas, das outras nações, e de repente ele acaba recebendo algo muito forte na vida dele, que o convence de uma necessidade de tornar-se uma pessoa religiosa, uma pessoa praticante de Torá. São 10 características básicas que nós vamos passar aqui como pontos fundamentais para que entendamos. O primeiro está lá no livro de Números, capítulo de número 8, 1 a 4, que se relaciona com o assunto do capítulo 7 anterior. E qual foi o assunto do capítulo 7? O assunto do capítulo 7 foi o seguinte: os príncipes se reuniram e ofereceram cada um deles por suas tribos sacrifícios. A tribo de Levi, ela acaba não oferecendo nada. Uma das argumentações é que elas faziam parte do exército de Deus, então não precisava, não fazia sentido. No entanto, Aaron, ele se sente um pouco preocupado pelo fato de Moisés ter entrado quando o tabernáculo estava pronto e já com os sacrifícios concluídos dentro do Santo dos Santos para receber da arca sagrada a inspiração profética e a voz divina que falava com ele. Então Aaron, irmão de Moisés, ele se sente um pouco triste com isso, porque ele poderia ter ofertado também na inauguração com uma das tribos. Bem, então o que acaba acontecendo foi que, através disso, podemos fazer uma interpretação. Os levitas não participaram de muitos dos pecados do povo de Israel. Não participou do bezerro de ouro, não participou da questão dos espias, etc. Era uma tribo que representava os sadiquim. Então, muitas pessoas são, a vida toda, aqueles que se esforçam para cumprir os mandamentos divinos, aqueles que, mesmo passando por outras experiências religiosas, sempre ali se manteve firme, se manteve correto na presença de Hashem, obedecendo seus mandamentos. E há aqueles que são como Aaron, que comete um deslize como o bezerro de ouro, ainda que seja por um motivo especialmente importante, já que Aaron tinha interpretado que se o matassem seria um pecado ainda mais grave. Alguém que era um sacerdote ser morto seria imperdoável por Deus. Já o pecado de idolatria, talvez Deus perdoaria. Então, essa situação acabou fazendo com que Aaron ficasse triste, mas Hashem o recompensa e lhe dá a ordem da menorá. Então ele vai cumprir a mitzvah da menorá, conforme você está vendo aqui, um exemplo da menorá que existe lá no templo sagrado, lá no Kotel, onde vai ser reedificado o terceiro templo de Jerusalém. E aí a característica desse Baal Teshuvah, da pessoa que está retornando, é começar a receber essa capacidade de despertar nas almas de outras pessoas a busca a Hashem, porque o que acaba acontecendo é como na explicação já em livro de Números 9, sobre a segunda Páscoa, o segundo Pesach Sheni, que o Pesach Sheni, ele era diferente do Pesach mesmo da data correta, vamos dizer assim, porque era só um dia, poderia ter hametz, que é o fermento, e amassar em casa. Então o que significaria isso? Uma nova oportunidade. A Teshuvah eleva atos negativos do passado e dá um salto qualitativo que os torna méritos, ou seja,
aquele erro que a pessoa cometeu acaba se tornando um mérito, porque ele vai vencer não somente seu Yetzer Hará, mas através do seu testemunho, pessoas podem também aproximar-se de Hashem, saber que não é impossível e que ele não está cortado, carente da presença divina. É só ele fazer a Teshuvá, porque há um poder tão forte que acaba transformando a pessoa de forma instantânea, da água para o vinho, como é expressado aí na cultura secular. Então, diferente de Pessa, que leva 7 dias e tem mais uma contagem da Sefrat HaOmer até chegar em Shavuot, quando se recebe as tábuas da aliança, Hashem faz uma transformação radical na vida daquele que realmente deseja e daquele que se aproxima. Essa Teshuvá ela é tão forte que apressa Mashiach de uma forma expressa, já que aquele testemunho mostra a existência de Deus, aqueles que estão ao redor daquela pessoa, acaba a sociedade que está ali também se inspirando, as mitzvot, através dessa pessoa, passam a ser cumpridas por muita emoção, por muita devoção, e não apenas por atos meramente mecânicos ou simples abandono da Torá, como se fosse uma cultura. Então, essa característica acaba se manifestando em muitas pessoas também que agora estão chegando no judaísmo e estão entendendo coisas muito profundas que a gente fica analisando e ensinando através da Hazidut, um ponto que daqui a pouco vamos chegar, porque quando chega a época de Elul, por exemplo, que é daqui mais um tempinho, o shofar é tocado. No livro de Bamidbar, no livro de Números, capítulo de número 10, é mostrado as trombetas de prata de Moisés. Então, o shofar, quando ele é tocado, ele tem a força de quebrar o Yetzer Hará. O Baal Teshuvah, ele faz isso através de jejuns, de orações. Ele consegue quebrar o seu mau instinto, aquilo que o prendia a vícios anteriormente, e acaba expressando sua vitória. Mas mesmo nessa vitória, quando ele estiver alegre, ele deve expressar esse grau de subjugação e transformação de sua alma a Hakadosh Baruch Hu. Então, quando a gente está na sinagoga, existe também algo muito especial quando a gente vê a arca sagrada que existe numa sinagoga, e a gente tira a Torá de dentro dela. Isso significa que a pessoa ela recebe força como uma faísca espiritual representada pelo profeta Moisés, para que ela cumpra a Torá, para que ela não venha se deixar absorver pela cultura reinante que está ao nosso redor, para que ela não se assimile, para que ela tenha, assim, coragem de realmente vivenciar uma vida judaica, uma vida kasher, e assim ela recebe da parte de Deus também uma ajuda para o seu parnassá, para o seu sustento, porque viver uma vida kasher realmente implica em diversas diferenças desse mundo. Vamos dar um exemplo. A pessoa gostaria de comprar um determinado tipo de alimento, só dá aquele que é realmente kasher, porque outros, até você pode pensar, não, mas não tem nada demais, e aí de repente a pessoa descobre ali no rótulo algo que é proibido na religião judaica. Um exemplo, biscoito de chocolate, alguns têm carmim, carmim é proveniente de inseto, Hashem proíbe comer inseto. Esse é um exemplo clássico. E há outros exemplos, como a carne kasher, manredrim, Beit Yosef. Então, tem a questão também que a pessoa, no dia de Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, não pode trabalhar. Então, a pessoa tem que ter um emprego que venha sustentá-lo dessa característica, dessa determinada forma, para que ela realmente venha ser uma observante da Torá. Só que estudar apenas Torá, Talmud, estudar Alahá não basta somente, porque realmente a pessoa vai se tornar muito intelectual por causa das discussões, das interpretações, e até mesmo tem vários níveis de observância. Então cada segmento da religião judaica vai considerar que existe um judeu, existe uma característica. Vamos dar um exemplo. Tem sinagogas que se você for descendente judeu, você é judeu. Tem sinagogas que só se for a mãe.
Aí tem outras sinagogas que, se for o pai, também é judeu. Aí cada um vai fazendo sua interpretação, cada um vai vivendo a sua vida de acordo com aquilo que vai interpretando. Então a gente vai observando, segundo a Torá, uma necessidade da pessoa estudar o nível mais básico, o nível onde existe uma real apego a coisas mais profundas, que é a Hassidut, já que ela é uma revelação única. Então é feita até uma comparação. O Talmud, a Torá, a Lahá, é como o pau material, porque tem várias nuances, várias atribuições, várias diferenças. Então, na nossa alimentação prática, física, a gente pode comer feijão, arroz, a gente pode comer macarrão, a gente pode comprar um frango caché, uma carne caché, um peixe caché também. A gente pode fazer inúmeras coisas, beber refrigerantes também que são permitidos pela Torá, pela Alahá. Mas lá no deserto só tinha o maná, e do maná, quando você comia, poderia imaginar todos os tipos de sabores dele, mas na prática era maná. Então a Hassidut, ela também explica de forma inequívoca e de forma correta, padronizada, os significados exatos de várias coisas espirituais presentes em toda a Bíblia, que é analisada também, inclusive, no Talmud, no Zohar, etc., mas de forma velada, porque é um nível mais profundo da Torá, é o que se chama de a alma da Torá. Então, ao longo da história judaica, a gente vai observar que Hashem, ele desejava que as pessoas absorvessem espiritualidade e todos os seus atos fossem permeados, guiados, assistidos, sustentados pela Torá. Por isso que Hashem, ele pune 70 anciões que morrem no incêndio, logo no início do capítulo 11. Final do capítulo 11, Hashem dá novos anciões que, através de seu mérito, permitem Israel comer carne. Então, mesmo assim, Hashem queria que o espírito de Moshe fosse distribuído entre esses 70 anciões, representando essa presença de espiritualidade que tem que ter no Baal Teshuvah. O Baal Teshuvah é uma pessoa, como eu disse, cujo a vida pregressa teve ali suas complicações. Então, quando ele tinha seus desejos, ele os cumpria de forma a revelia, conforme os que reclamaram no deserto disseram: a gente comia de graça. Então os nossos sábios interpretam: de graça por quê? Porque eram 100 métodos de mitzvot. Hashem no deserto dava as mitzvot. Se você cumprisse as mitzvot, ia ter o seu sustento, ia ter a sua alimentação ali garantida por Hashem. No deserto era assim. No Egito não dependia de nenhuma mitzvah. Então eles reclamavam de tudo, reclamaram da kashrut, reclamaram que inclusive os casamentos não podiam ser mais feitos da forma como era no Egito, etc. Então Hashem, ele dá o exemplo de 2 anciões que não vão para o acampamento devido à sua humildade. O Baal Teshuvah é uma pessoa que também tem esse nível de entendimento da sua própria necessidade de ficar dependente de Hakadosh Baruch Hu. Eldad e Mildad, eles eram, na verdade, o de número 71 e de número 72 da contagem das tribos. Porque de cada tribo, 12, você tinha que escolher 6. Dessas 6, seriam 72. Então o que Moisés ele faria? Ele ficaria para sortear 70 placas escritas Zakan, que significa em hebraico ancião, e 2 placas ficariam em branco. Essa era a estratégia de Moisés. Mas Eldad e Mildad resolvem ficar no acampamento. Quando Hashem distribui o seu espírito entre os 70 anciões do Sinédrio, Eldad e Mildad também recebem. Inclusive até o livro na Anatomia da Alma faz assim, uma explicação sobre Eldad e Mildad, que é do espírito da profecia, cujo nome daria Elohim, um nome sagrado, juntamente com Shaddai.
o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que se revelou. E eles trouxeram ali algumas profecias sobre o futuro, como por exemplo, que Moisés morreria e Josué haveria de liderar o povo. E mesmo eles se retendo e tendo essa capacidade de humildade, Hashem os exaltou e registrou-os na Torá, mostrando que a exaltação vem de Hashem, conforme diz um certo versículo ensinado lá na oração de Ana, que Deus eleva os pobres, fazendo-os sair do lixão e se sentar entre os tronos dos príncipes. Hashem, ele pode mudar a história da sua vida. Hashem pode transformar sim uma pessoa que de repente está no mundo dos vícios, até mesmo dorme na Cracolândia, ali todo sujo, todo fedendo. Hashem, ele tem esse poder de fazer com que as pessoas se transformem, independentemente de qual religião a pessoa siga. Nesse sentido, o judaísmo é uma religião um pouco mais aberta do que as outras religiões, que acham que somente elas têm a revelação divina. Não é bem assim. Então, aquilo que a gente pode dizer para o Baal Teshuvah é o exemplo de Moshe no final da Parashá, que ele era humilde, não por causa de ter consciência de falhas ou faltas que haviam nele. Na verdade, era porque ele sabia que se outra pessoa recebesse a mesma oportunidade que ele, eles saberiam aproveitar mais. Então, muitas pessoas têm grandes oportunidades, eles podem fazer muito, mas acabam fazendo pouco. Então, a gente se apresenta, faz o nosso projeto, faz o nosso propósito, porque no futuro, Hashem, ele vai fazer com que haja a manifestação da profecia novamente no meio do seu povo Israel. Assim como também tem várias histórias aí na época medieval que muitos Baal Teshuvah que conseguiram fugir da Inquisição e do cristianismo conseguiram também se elevar ao nível da profecia, mas desde que o pecado que vem com o povo Israel desde a era do segundo templo venha acabar, que é o Lashon Hará, que é a inimizade, o ódio gratuito, o Sinat Hinam. Então, quando Mashiach se aproximar, a língua impura do mundo será retirada. Esse é o procedimento padrão. Aqueles que são os que estão realizando um verdadeiro arrependimento vão entender a nossa linguagem e os nossos termos por causa da emuná, que acabará por traduzir a ele todas as coisas. Então, Ravenim, é isso aí. Shavuot Tov para vocês.